O autor que nós estamos trazendo hoje chama-se Alexandre Vidal Porto. E o livro que ele está trazendo para nós chama-se Sérgio Y Vai à América. Do que se trata esse livro? O livro na verdade, é um relato de um psiquiatra muito conhecido em São Paulo, um papa da psiquiatria em São Paulo, com pós-graduação nos Estados Unidos, um cara assim do top de linha, viúvo, com uma filha economista, e ele pega nos seus arquivos um caso que mais o intrigou. E esse caso é o caso do Sérgio Y. Ele colocou Sérgio Y justamente para não revelar o nome desse paciente, que foi levado a ele de uma forma totalmente estranha, né? É um garoto rico, um garoto que se dá muito bem com os amigos, um garoto popular, um garoto inteligente, estimado, mas, no entanto, sentia uma infelicidade interior muito grande, que ele não sabia explicar. Pois bem, esse psiquiatra, que é um psiquiatra muito bem, que é um dos caras que um dos primeiros a fazer pós-graduação nos Estados Unidos, é um cara respeitadíssimo, um viúvo, inclusive, tem uma filha, aceita esse caso. E ele vai discutir essa infelicidade com esse psiquiatra. Até que no momento, uns 3 meses, final do ano, assim mais ou menos, Sérgio Y resolve os Estados Unidos. E quando ele vai aos Estados Unidos, parece que ele vai fazer uma checagem no passado dos imigrantes americanos. Ele vai passar por lugares, ele vai falar sobre várias coisas, ele vai ver várias coisas que estão dele. E essas coisas, o que são? Sonhos. Imagina o sonho de um imigrante quando chega a um lugar que não conhece. Quantos sonhos essas pessoas carregam? Pois bem, ele volta. Ele começa a rememorar coisas da vida dele, do passado da vida dele, inclusive as coisas que o avô dele, ou seja, o patriarca, falava para ele. E uma das coisas que esse patriarca falou, que Sérgio Y guardou, é que todos nós devemos buscar a felicidade, esteja ela onde ela estiver. Pois bem, ele chega dos Estados Unidos, traz inclusive um presente para esse psiquiatra, traz quase a obra completa de Fernando Pessoa em inglês, e ele conversa com esse psiquiatra, porque o que mais chamou a atenção foram os heterônimos que o Fernando Pessoa trazia e que ele gostava daquilo. Os heterônimos, para quem não sabe, são personagens que o Fernando Pessoa criava e que pensavam diametralmente oposto aos outros. Era como se fossem personagens totalmente isolados, que pensavam diferentemente e tinham vida própria. Esses eram os heterônimos do Fernando Pessoa. Porém, estranhamente, sem nenhuma explicação, ele se dá alta. Sérgio Y se dá alta. E o psiquiatra ficou... Pô, nós estávamos começando o tratamento agora, por que esse cara se deu alta? Pois bem, vida que segue. Até que um dia, 2 anos depois, ele vai se encontrar com a mãe desse Sérgio e recebe uma comunicação no mínimo estranha. A mãe chega para esse psiquiatra e diz: "Ah, meu filho, você não sabe o quanto bem que você fez para o meu filho. Ele agora mora em Nova York, ele agora está estudando, ele está trabalhando, ele está se realizando em Nova York." Bom, o médico, a primeira pergunta que ele fez foi: o que eu fiz para esse cara ter esse tipo de atitude? Qual foi a felicidade que eu trouxe para ele? Aonde? Qual foi a frase que eu disse? O que ele falou? Pois bem, ele vai recapitulando
E ele se lembra de um determinado momento que o Sérgio Y disse que numa das sessões que o avô dele chegou para num aniversário do avô, chegou para a família toda e falou: olha, o importante para todos nós é que nós temos todas as condições de buscar a nossa própria felicidade. Foi isso que ele guardou. Ele perguntou: será que foi isso? Bom, enfim, caso encerrado, as dúvidas permanecem. Pois bem, certa vez, ao estar mexendo na internet, ele lê uma mensagem, uma notícia nos Estados Unidos, que Sérgio Y foi morto de uma forma extremamente violenta. Pois bem, esse psiquiatra vai tentar descobrir quem era esse Sérgio Y, quem foi esse Sérgio Y e por que tudo isso aconteceu. O que ele se tornou? E aí eu vou ter que parar de falar. Eu vou ter que cortar, porque senão eu vou acabar entregando a história. E aí eu não para você que está me vendo, não é uma boa entregar a história. O importante é que você faça a sua leitura sobre Sérgio Y vai à América, de Alexandre Vidal Porto. Um livro bacana, um livro sensível, um livro que vai mexer com você, um livro que merece um lugar na sua estante.